Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje é coração partido, coração despedaçado, coração destruído, é você tentando juntar os cacos do seu Kokoro após ter lido Gotobo no Hanayome Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai. É quase isso, porque eu poderia estar assim, porque foi um final triste, né, porque acabou a obra, mas independente da escolha do autor, eu gostei, eu gostava de todas as waifus, então não tô com meu Kokoro tão despedaçado, mas foi um meio de dar ênfase aqui no vídeo. Porque eu acredito que quando você ouvir a palavra amiga de infância no próximo romance, comédia romântica que você for ler, seja novel, mangá ou até mesmo anime, eu quero que você pegue algum objeto sagrado, um crucifixo, uma água benta, alguma coisa semelhante e já diz, sai daqui assombração, porque praticamente amiga de infância vai virar isso. Sabe quando Isekai ficou muito em alta e hoje em dia, digamos que tem muitos gêneros até, Isekai se desenvolvendo a cada temporada? Então, amiga de infância vai ser tipo isso nas comédias românticas. Quando você vê que tem uma comédia romântica de harém vindo e tiver aquela amiga de infância ou for revelado com o tempo, você já saiba que pode ser uma dor de cabeça, independente do autor escolher a amiga de infância ou escolher outra garota. Mas futuramente eu tô achando que os autores de comédia romântica vão seguir muito essa tendência. Pode ser que eu esteja sendo exagerado, mas duas obras muito famosas que já estão em seu final ou já se finalizaram escolheram essa rota. E isso mostra, digamos, um grande impacto, digamos, nas comédias românticas futuramente. Ainda mais quando envolve harém. Então, eu diria que logo logo vai ser perigoso o artifício da amiga de infância nas comédias românticas. Porque numa obra que você tem waifus espetaculares, que tiveram um ótimo desenvolvimento, waifus que tem uma presença, que tem milhares de fãs, e são waifus principais, é difícil de escolher, né? Por isso existe a rota da amiga de infância, e é sobre isso que vamos conversar um pouco no vídeo de hoje. Nesse vídeo, você vai ver que eu vou falar praticamente sobre duas obras que têm muitas formas semelhantes. O final, de certa maneira, foi semelhante, que é na parte romântica, só que acontece que a forma como foram conduzidas são totalmente diferentes. Então vamos falar sobre Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai e meu querido Gotobo no Hanayome. Por conta de que a gente vê que a história em questão ela é bem diferente, mas o enredo tem semelhanças. A gente vê um protagonista inteligente, a mega gênio, que ajuda várias garotas, digamos que a passarem nas determinadas áreas de estudo que elas querem, ou nas decisões, e a gente vê que o protagonista, com o passar do tempo, ele vai tendo uma relação muito próxima, se torna um companheiro, amigo dessas garotas. Ele não é só um tutor mais. E a gente vai vendo que ele ajuda em tudo que for necessário. Então, você notando nisso, já tem uma semelhança, não é mesmo? A outra semelhança, gênero, harém, comédia romântica, romance, outra semelhança. Então, acontece que tem várias semelhanças. Por mais que os personagens tenham personalidades diferentes, por mais que a forma de que cada arco, digamos que a história como um todo, seja diferente a forma conduzida, a gente vê que os pontos principais, como por exemplo, a decisão final do protagonista é semelhante, afinal ambos escolhem as amigas de infância. A gente vê que a proposta, digamos, da história é semelhante, é idêntica, só depende daí de como é conduzida, que daí a gente vê a diferença. Mas nos pontos mais, digamos que superficiais, mais plausíveis, que você nota já de cara, você vê que são idênticos. Só que conforme o tempo passa, que você nota algumas semelhanças, só que você também percebe como são diferentes, por mais que tenham a mesma proposta. Então, acredito que falando do ponto mais principal aqui, que é a principal semelhança, que é o ponto aqui do vídeo, a rota da amiga de infância. Primeiro ponto, eu quero que você pense nessa pergunta que eu vou colocar no vídeo. Não foi uma decisão fácil do autor ter colocado essa rota? Essa garota? Porque pense, a amiga de infância seria a maneira mais fácil, digamos que dele não entrar numa discussão em qual waifu principal deveria ter ficado com o protagonista. É aquele meio termo que todo mundo se acalma e não vai ficar totalmente revoltado, porque sabe que determinada garota mudou a vida do protagonista, e se a gente conhece o Futaro de agora, o Nariyuki de agora, foi graças a Uruka, foi graças a Yotsuba que mudaram eles no passado e eles se transformaram nos personagens, nos protagonistas que tanto gostamos hoje em dia. Foi devido à influência delas no passado. Se as determinadas waifus gostam do protagonista atualmente, foi por conta da influência que eles tiveram. Então, olhando por esse lado, aqui está a minha defesa. Eu defendo e acho justo ter sido, digamos que a Yotsuba e a Uruka a terem ficado com o protagonista, porque independente, eu gostei da escolha das waifus. Expresso mais uma vez isso no vídeo. Eu acho que foi uma boa decisão, mas o que eu quero ressaltar aqui é que foi uma maneira mais fácil do autor ter seguido esse caminho, porque digamos que tem ambas waifus principais, você vai ver que eu vou falar logo logo isso no vídeo, que poderiam ter ficado e talvez teria sido um chip mais atraente, ou seria um chip que a gente queria mais por conta da waifu em questão. Eu
acredito que no caso de ter sido em Gotobon no Hanayome foi muito bom e proposital, por conta de que o próprio protagonista diz que ele só conseguiu se manter ali no final foi graças a Yotsuba, a tudo que ela fez. Se ele conseguiu se manter, digamos que nesse emprego, se ele conseguiu ajudar todas as quintuplas, foi graças, digamos que a presença, a insistência da Yotsuba nesse momento, desde o começo até o final. Seja pela boa energia dela, seja pelas palavras que ela fez no começo, quando ele era uma criança, que foi a influência que mudou a sua vida. Então, o Futaro, ele tem uma grande gratidão, a gente percebe isso pela Yotsuba, só que ele também percebe que ela é necessária para a sua vida, que ela será uma boa ajuda sempre que ele precisar de algo. Então, ele vê isso, porque ele já se sente atraído, foi a primeira paixão dele, tem essa gratidão, e ele percebe o quão ela é importante na sua vida e o quão ela pode mudar, digamos que em certas decisões. Ele vê que a Yotsuba é a melhor escolha para ele, segundo o que foi mostrado na obra. E eu acredito que é interessante isso por conta do que a Yotsuba tinha que parar, digamos que, de se diminuir, tinha que parar de se culpar pelo que aconteceu no passado. Então, quando ela viu que o Futaro escolheu ela e que a decisão, por mais que tenha garotas, como ela diz, que ela considera que são melhores das outras quintuplas, o Futaro escolheu ela e assim, finalmente, ela pode, de certa maneira, olhar pra frente que ela pode ser feliz. Ela não precisa priorizar as quintuplas, as outras irmãs, as outras Nakano Kyodai. Então, eu acredito que no ponto aqui de Gotobon foi legal a decisão da Yotsuba, é o que eu acho, digamos que se baseando nisso. Agora, já para Bokuben, é um ponto que é um pouquinho mais rápido e é mais na visão do protagonista, mas vamos ressaltar mesmo assim. Já no caso de Gotobon é até mais simples, pelo fato de que, por mais que tenha um desenvolvimento bacana, quando a obra é mais alto astral, ela não é tão profunda e não tem um drama como foi em Gotobon no Hanayome, pelo menos ao meu ver, na minha visão e na minha opinião. Então a gente vê que a decisão do protagonista ter escolhido a Uruka foi, digamos que mais, de certa maneira, desenvolvida, digamos que Gotobon no Hanayome, porque Gotobon prioriza e desenvolveu mais a waifu nesse quesito. Já, digamos que em Bokuben, foi mais desenvolvido pelo protagonista, se a gente notar, porque é mais expressado que o protagonista teve a sua vida realmente mudada pela Uruka, qual é o nível de preciosidade que ele tem por ela. Então acontece que ele fica naquele meio termo, ele fica indeciso se ele realmente deve corresponder ao sentimento dela ou não deve. E daí ele começa a pensar em tudo que ele teve, digamos assim, em todas as cenas, em todos os momentos que foi mostrado entre ele e a Uruka, e ele vê que realmente para a vida dele ser necessário ser feliz, ele precisa da Uruka. Foi até engraçado porque num vídeo mais recente que você talvez vá ver, eu ressaltei que praticamente a fala dele, eu não quero ficar com nenhuma garota que o autor colocou para mim, eu odeio ter que imaginar isso, foi muito legal, porque foi muito engraçado essa parte. É claro que foi com outras palavras, mas é tipo isso que o protagonista expressa, ele só tem olhares para o Uruka. Então acontece que foi interessante isso, porque realmente ele pôde olhar para frente graças a essa waifu. Então, resumindo, a gente vê que em Gotobon no Hanayome, a presença, digamos, o desenvolvimento da escolha do protagonista é direcionado mais para a garota. Já para Bokuben é direcionado mais isso para o protagonista. Só que ambas essas obras seguem a amiga de infância. Então isso é legal, é uma forma conduzida diferente, só que ambas fazem a mesma escolha. E isso é algo legal porque a gente começa a pensar como os próximos autores de comédia romântica podem fazer isso. Se eles quiserem escolher a rota da amiga de infância, então a gente só vai saber com o tempo. Mas para todo caso, tendo falado agora dessas semelhanças, tendo feito meus elogios, que eu não vejo problema nenhum, são obras maravilhosas, waifus espetaculares, mudaram a vida do protagonista, então são waifus que merecem acima de tudo, porque elas são queridas, elas têm seu desenvolvimento de certa maneira. Eu acredito que a gente vai para aquela pergunta que eu já tinha falado mais cedo. Não foi uma coisa um pouco mais fácil ter escolhido essa rota? Porque eu quero que você pense comigo, por mais que sejam waifus queridas, todas as waifus são boas, mas tem as waifus fantásticas, maravilhosas, e é nesse ponto agora que eu quero que você perceba, porque eu vou falar de waifus espetaculares de Gotobon no Hanayome e de Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai. Por conta de que para Gotobon no Hanayome eu vou citar duas waifus apenas, poderia até falar mais, só que eu acredito que eu vou citar as que realmente tiveram desenvolvimento, que tiveram presença e que são as mais queridas da obra. Vamos falar da minha querida Nakano Rino e da minha querida Nakano Miku. Por conta de que, começando pela Rino, eu acredito que a mais ousada, a mais corajosa e a primeira a se declarar. Isso tudo resume a importância que ela teve, porque era uma tsundere insuportável na primeira temporada, e conforme o tempo passou, a gente foi lendo o mangá, a gente conheceu, viu a forma que ela se expressou, viu sua coragem, a gente viu que ela se declarou, ela falou a primeira vez pro Futaro, o Futaro não ouviu, ela expressou mais uma vez, a gente viu diversos momentos que ela tentou demonstrar o seu amor pelo Futaro, tanto que conforme o tempo passou, na passagem de tempo, 5 anos no casamento, ele pede desculpas porque ele não compreendia o tipo de sentimento que a Rino tinha, então pelo fato de ele não ter dado uma
resposta no passado, ele se sente culpado e pediu desculpas para ela, mostra a importância e o amor que ela tem, porque a possessividade dela vinha do amor e digamos que a coragem dela, digamos, mostrava que ela era uma pessoa um pouco medrosa. Então a maneira como essa wife foi desenvolvida foi muito bela na obra e por isso eu digo que wife espetacular, como que ela não pôde ficar com o protagonista. Por isso eu ressalto, a gente precisa de finais alternativos, porque a wife em questão merece. E você ainda pode estar meio confuso pensando, tá bom, Hado, mas o que você quer dizer com isso? Calma, calma que eu quero que você preste atenção no que eu estou citando da waifu. Você notou isso da Nino? Você percebeu agora? Ela é uma waifu importante, ela teve presença e é uma waifu querida e que a gente queria chipar com o protagonista e queria que tivesse final juntos, não é mesmo? Então, tendo falado da Nino um pouco, eu acredito que eu vou falar sobre ela em outro momento, e eu acho que eu já falei tudo que eu queria nesse vídeo. Vamos agora para a nossa querida Santa Miku. Falando da nossa querida Miku, meus queridos irmãos da congregação Nakano Miku, eu acredito que devemos enfatizar a importância que ela teve, porque eu quero que você lembre de uma personagem tímida desde o começo da obra até a evolução que ela teve no final, ao ponto que ela criou coragem ao longo, ela teve um belo desenvolvimento e lutou pelo protagonista. Olhando dessa perspectiva, você pensa, né? Caraca, que mudança que a Miku teve, que orgulho dessa personagem. A gente, tipo, pensa como foi bom shippá-la desde o começo. Como a gente pensa, nossa, como ela mereceu. Eu agora torço por ela, eu shippo ela. Então, independente do momento que você gostou dessa wife, você nota a diferença dela, não é mesmo? E acontece que a gente pensa, muda a noiva, a Miku merece. era tipo isso que a gente pensava. Porque a gente viu todo o progresso que ela teve. A gente viu que ela lutou desde o começo. Ela teve que crescer, digamos, por esse sentimento. Ela mostrou isso pro protagonista. A gente vê até aquela cena do beijo, que foi uma cena linda. A gente pensa, como que ela não ficou com o protagonista? Então eu quero que daí você lembre do que eu falei da Nino. E daí você pensa nessas duas e você pensa, waifus de impacto, de presença, waifus importantes, waifus que somos apaixonados e queríamos ver pelo protagonista, ou melhor dizendo, queríamos ver com o protagonista. Independente de se fosse uma dessas duas, eu acredito que não teria problema, você não ficaria tão chateado, embora você ship, você goste de uma, você até veria e pensaria, tá bom, ela foi bem na obra, então ela merece, independente dela. Então eu quero que você continue pensando sobre isso, e aqui eu falei das wife pais de Gotobon no Hanayomi. Agora a gente vai para Boku Tachi wa Benkyou ga Dekinai. Temos a nossa querida Ogata Rizo e nossa querida Furuhashi. E aí no caso delas, você nota o desenvolvimento, embora como eu estou ressaltando no vídeo, é mais alto astral, você até pode notar bem lentamente o desenvolvimento, mas você nota. No caso da Ogata foi muito bonito, por conta de que ela era uma personagem que não possuía, digamos que de certa maneira, emoções ou não compreendia suas emoções. Ela nunca conseguia sentir, tipo, aquela dor no peito de ciúmes, ela nunca sabia por que palpitava tanto, por que ela estava envergonhada em frente ao protagonista. E acontece que ela só foi descobrindo isso conforme o tempo passava, tanto que ela ficou no ponto que ela ficou ousada, que personagens principais, que são suas companheiras, falaram, você mudou bastante, ao ponto de ver, digamos, que ela está lutando, de certa maneira, ou pelo menos provocando o protagonista, conforme a obra é conduzida. Mas, por todo caso, vemos que a Furuhashi já... ela é uma wife também, tanto principal quanto a Ogata. A Ogata ganha, digamos, muito desenvolvimento e muito dos fãs pela mudança que tem. E a Furuhashi, eu acredito, ganha mais ainda, porque as pessoas que torciam pra ela desde o começo, veem que no final, finalmente, ela tá se expressando, ela não aguenta mais, por mais que ela tenha ajudado suas companheiras, suas amigas, ela se sente culpada, mas ela não consegue mais aguentar, ela precisa expressar seus sentimentos. Então, pela forma como a Furuhashi foi conduzida na obra, digamos que aconselhando o protagonista, ajudando as amigas e ainda apaixonada pelo protagonista, muitas pessoas gostam dessa waifu, ou até tendem a gostar dela mais ainda. Então acontece que você olhou, né, essa perspectiva das waifus principais. No caso de Bokuben, a Uruka até rivaliza com elas, porque é uma obra que desenvolveu um pouco mais, digamos que em igualdade essas waifus. Não que Gotobon não tenha feito isso, Gotobon fez a obra inteira isso. Só que Bokuben, pela perspectiva de ser mais alto astral, consegue, digamos que deixar no equilíbrio essas três waifus. Quero enfatizar isso. Mas para todo caso, você nota, não é mesmo? Ambas as waifus, tanto de Gotobon como de Bokuben, elas têm uma presença, são as waifus, querendo ou não, mais marcantes. Elas têm uma presença maior, um desenvolvimento, ou possuem uma carisma que faz com que a gente goste mais delas, né? Então, tendo apresentado esse ponto, agora sim a gente vai pro ponto mais proposital, que eu tinha que ter explicado isso para falar agora no vídeo. Finalmente, tendo falado de waifus de impacto, tendo falado de semelhanças à obra, a gente vai à conclusão aqui praticamente da nossa conversa. Eu ainda vou citar o perigo, digamos que da amigas de infância, que é o centro do vídeo. Mas antes, como eu citei muito Bokuben e Gotobon, eu só vou dar uma conclusão bem rápida.
Eu acredito que é aceitável ter sido elas. Por conta do quê? Eu acredito que quando você cria waifus de muito impacto, se você escolhe essa ser a rota final e não o final alternativo, ia ter muitas opiniões contrárias, porque não foi só uma waifu que teve impacto, havia duas. E se você escolhe uma waifu que não teve tanto impacto, você poderia pensar, poxa, mas até a amiga de infância era melhor ser. Então, eu acredito que o autor ter escolhido a amiga de infância, a Yotsuba e a Euruka, é interessante, porque elas mudaram a vida do protagonista, elas já sentiam, nutriam os sentimentos desde o passado, elas já gostavam do protagonista quando conheceram eles, e acontece que elas se apaixonaram após ter conhecido, digamos que as novas versões deles, ou antes também já nutriam esses sentimentos. Só que acontece que o protagonista reconhece isso e eles querem ficar com essas amigas de infância porque elas mudaram a vida e eles sabem a importância que elas têm, digamos que em determinadas áreas de sua vida e eles precisam delas. Por mais que eles gostem, nutram, amem, digamos que as outras waifus, eles sabem que as únicas que podem completar eles são essas que eles já conheceram desde o começo. Então, eu acho que o nível que é mostrado de preciosidade e de importância dessas personagens em questão é muito bom. Eu diria que Boku Tachua fica até melhor pela rota da amiga de infância, porque a Euruka teve até mais presença. Só que para Gotobon no Hanayome, eu acredito que foi mais aceitável, porque tinha muito waifu de impacto, tinha waifu que seria uma escolha, digamos que as pessoas iam matar quase o autor se ele escolhesse outras, e acredito que você escolher a Yotsuba teria sido aceitável, porque você transforma ela numa personagem principal, você faz com que o protagonista realmente corresponda aos sentimentos. Então, eu acredito que quando você apresenta essa amiga de infância, por mais que ela não tenha tido um impacto de determinadas waifus, elas não foram waifus talvez tão quietinhas e sem impacto. Depende da ocasião e da obra. Mas, digamos que só pelo artifício da amiga de infância, isso já muda a áurea e desenvolve mais ela, e daí você relembra de alguns momentos da obra. Então, por mais que você não concorde, eu não vejo problema algum. Eu mesmo preferia que para Gotobon no Hanayome teria sido melhor a escolha do protagonista contra o waifu, mas eu aceito a escolha que foi. Para Bokuben, eu até já concordo pela forma como foi conduzida a amiga de infância, mas eu preferia também outras. Mas o que eu quero ressaltar aqui é para essas obras, eu não vejo problema, porque o autor soube conduzir, ele soube desenvolver, digamos, ele soube utilizar-se desse artifício. Então, acredito que tendo falado disso, agora sim a gente fala do ponto principal do vídeo, que é o perigo de ocorrer de ser amiga de infância. Porque muitas pessoas podem estar em dúvidas, confusas ainda e pensando, como assim, Haru, o perigo da maldita amizade das amigas de infância, essa rota que os autores estão fazendo? Eu acredito que é um perigo porque o autor de Gotobon seguiu essa, só que isso ainda não tá tão na moda, e o autor de Bokuben também seguiu isso. Pode ser que desde o começo eles já iam fazer isso? Pode ser que sim, pode ser que não. E eu quero que você pense que Bokuben é uma obra famosa, ela é da Shonen Jump, e Gotobon no Hanayome é a maior comédia romântica da atualidade, ao meu ver, e é a maior que vende em números de vendas em cópias impressas. Então, olhando dessa perspectiva, ambas as obras escolheram a rota da amiga de infância. Pense numa próxima obra de comédia romântica que um autor esteja fazendo, seja um autor já de nome ou um autor que está começando. Pode ser que ele queira seguir esse clichê por ver essa experiência, daí vai depender da forma como ele conduz. Porque se ele cria, digamos que uma waifu de impacto, sendo amiga de infância, a gente até concorda, é ótimo, pode ser ela. Só que se não é de impacto e ainda escolhe, a gente vai ver que é muito clichê. Então o perigo da amiga de infância é isso que eu quero deixar no vídeo mostrado, porque isso pode virar um clichê logo logo. Só que depende da forma como o autor vai conduzir para que deixe a obra satisfeita. Eu diria que para essas obras, como eu disse, é para acalmar os ânimos, é algo novo e acontece que os fãs não vão se matar tanto porque elas tiveram sua importância. Eu diria que as waifus principais gostam do protagonista por conta da mudança que teve. Então a gente aceita isso porque é muito novo. Só que se isso começar a virar, digamos, algo em toda a comédia romântica, você vai se decepcionar. Então vai depender muito da forma como o autor conduz. Mas acredito que então, praticamente, era isso que eu queria falar no vídeo, a maldita rota das amigas de infância. A minha opinião, eu não vejo problema, os autores fizeram bem a obra, não é por ter escolhido essa waifu em determinada questão que eu vou ficar decepcionado, eu acredito muito em finais alternativos, eu acho que são waifus aceitáveis, teria escolhas muito mais problemáticas que essa, obviamente tinha waifus de impacto que mereciam muito mais, porque por mais que tenha esse artifício da amiga de infância, isso não importa, porque o que importa é o ato, digamos que a coragem que você está mostrando, digamos que agora que você conhece e está apaixonado pelo protagonista, isso ao meu ver, por isso eu diria que teria, digamos, waifus melhores, mesmo que sejam as consideradas de impacto,
Mas, para todo caso, pro final original da obra, eu até não vejo problema e não, digamos, critico muito a decisão do autor. Mas, para todo caso, é aquele meio termo, né? A gente sempre fica meio decepcionado, mas a gente aceita ainda. O que eu quis dizer no vídeo é o perigo que isso pode virar com as próximas comédias românticas. Eu espero que não vire algo muito comum. Espero que mantenha a qualidade e que as obras saibam desenvolver as waifus, principalmente o artifício da amiga de infância, se for isso que o autor quiser fazer. Mas, para todo caso, eu acredito que, assim eu concluo, digamos que esse vídeo, ressaltando tudo que eu queria sobre Bokuben, digamos que sobre Gotobon, essas semelhanças que ambas as obras fizeram, digamos que essa decisão do autor de ter escolhido a rota de infância, eu diria que são obras maravilhosas, são obras que têm, digamos, grandes diferenças, mas no final, da parte romântica, os autores escolheram a amiga de infância, e isso vai, digamos que de um ponto problemático até um ponto que fica satisfatório. Isso, ao meu ver. Mas, para todo caso, acredito que era isso. Espero que você entenda o que eu quero dizer nesse vídeo sobre o perigo, mas também sobre como é aceitável dependendo de como você conduz a sua obra. Mas então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de curiosidades, no próximo vídeo de Gotobon no Hanayome, no próximo vídeo de Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai Mata, né?